Olá pessoal, meu nome é Vanessa Alves e eu estou aqui hoje para darmos continuidade ao assunto de conjunções. Na aula anterior, nós abordamos as conjunções coordenativas. Hoje nós vamos falar das subordinativas, um assunto que está sendo muito presente nas provas de concurso, sobretudo uma dica aos que vão fazer a prova da CTTU. Ficou muito explícito no edital que esse assunto vai ser abordado, uma vez que ele fala das relações de causa, consequência, concessão, condição dentro do período e do parágrafo. Não menos importante também os conselhos dos tribunais, uma vez que a Fundação Carlos Chagas também cobra. Eu diria até que as conjunções são um assunto da moda. Se é modismo, vamos nos preparar para estudar. Então vamos a esse assunto, as conjunções subordinativas. Então, conselhos, vamos a alguns exemplos que ilustram as conjunções subordinativas. O interessante é que você fique atento às relações lógico-semânticas que os conectores desempenham. Vamos então à primeira frase. Desempenha uma relação de causalidade. Lembrando que a causa está atrelada à consequência. A frase nos diz: como estava doente, não foi à aula. Qual seria o motivo, a razão, a circunstância de não ter ido a esta aula? A razão de estar doente. Então, o conector que desempenha essa função está aqui, o como. Lícito é salientar que ele pode ser substituído por uma vez que, já que e mesmo um companheiro oportuno e bastante interessante. Um porquê. Lícito também é avaliar que ora pode ser explicativo e ora pode ser causal. Mas aqui cabe a causa, uma vez que você diz porque estava doente, não foi à aula. A relação de causa e efeito, ação e reação é proporcionada nesse item. Já no exemplo 2, nos deparamos com a relação de comparação. E mais uma vez você atenta para um conector que especifica esse sentido. A frase nos diz: você luta pela aprovação qual um guerreiro. Qual é a palavra-chave para identificar essa questão comparativa? Justamente o termo qual. Lembrando que não é só o qual que desempenha essa função. Você luta pela aprovação como um guerreiro, tal qual um guerreiro, feito um guerreiro. Estabelece-se uma analogia, uma relação de sentido entre um elemento e outro. Já que nós passeamos pelas causais e comparativas, não menos importante as relações de concessão. E aqui eu queria ser bem explícita ao aluno e clara quando percebemos que o embora é a palavra concessiva. E o que é que significa essa relação de concessão? Uma quebra, uma oposição. A frase nos diz: embora não goste desta disciplina, X ou Y, eu a estudarei. Eu não gosto, mas eu me dou a essa ação. Então eu quebro uma expectativa lógica. Uma vez que lhe dá a ideia de causa, um como lhe dá essa ideia. Um como é a comparação também, mas uma relação de analogia. Mas que fique bastante claro, quando você visualiza um embora, destacado aqui por mim, é uma relação de quebra, insisto nessa palavra, que você terá, podendo ser substituído por ainda que eu não goste, mesmo que eu não goste, tendo o mesmo permanecendo com o mesmo sentido. Dado essas explicações, você agora chega a um quarto elemento, que seria o valor de condição, sugestionado aqui pelo termo se. Verifiquemos o que diz o exemplo. Se você estudasse com afinco, conseguiria passar, mas nesse exato momento há uma relação condicional entre as frases. Só conseguiria passar caso a ação do estudo houvesse sido realizada. Então, quando você pensa num se, via de regra, ele é condicional. Se você quiser, você passa, mas só passará num bom concurso se quiser, se empenhar. O se, via de regra, ilustra esse elemento de condição. Bendito foi. Se o se é condição, não menos importante, um conforme, nos estabelece uma outra relação semântica. Como o próprio nome já afirma, conformidade, anúncio. Aqui nós temos a seguinte análise. Conforme foi mencionado, muitos concursos ocorrerão este ano. Lícito é avaliar também que esse conforme pode ser substituído por segundo foi mencionado, de acordo com essa menção, ou uma outra estrutura que perpasse o valor lógico-semântico de conformidade. O que deve ficar claro na cabeça do concurseiro
é que antes de visualizar cada conector que aqui foi destacado, você analisa o sentido. Essa é a palavra base, essa é a palavra-chave, o valor lógico, semântico, insisto eu, do enunciado. Agora, evidentemente, saber alguns conectores é muito mais interessante e vai facilitar a sua vida. Então, vamos resumir essa obra perpassando o seguinte. Veja o como, aqui nessa frase, sendo substituído por uma vez que nos dá a ideia notória de causa. Percebamos também que um qual ou um tal qual nos dá a ideia de comparação. Vanessa, professora, tal qual os concurseros, querem aprovação, almejam por isso. Caminhe um pouco mais, vencedor. Perceba que o embora, como foi explicitado, é uma quebra. Embora eu não goste dessa disciplina, eu a estudarei. Então você tem uma oposição semântica. Caminhas ainda e o se, via de regra, é condicional. Se você se esforça, galga a aprovação. Se você estuda, consegue passar. Uma relação de sentido está associada à outra. E não menos importante, o conforme. Conforme foi anunciado, tu irás passar num bom concurso. Consoante houve esse anúncio. Então aqui existe um quinteto que só está ao inaugurar essa relação de sentido, que são as relações das conjunções subordinativas. Lembrando ainda que existem as consecutivas, as finais, as temporais, que serão visualizadas um tanto quanto posteriormente.